Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida com Cristo. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu quero ser instrumento de Deus para a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também aqui aos nossos colaboradores que têm mantido esse programa no ar, né? Agion Cosméticos, Life Livraria e Analu Modas. Deus abençoe a vida de vocês que tem nos ajudado, abençoado esse programa em nome do Senhor Jesus. Também quero deixar aqui um convite para você que mora aqui na cidade de Assis. Estamos aqui na cidade em 2 endereços. Na rua Paranapanema, número 422, no Jardim Paraná. Nossos cultos ali são às terças-feiras, às 15 horas, quartas, sextas e aos domingos, às 19h30. Na rua Paranapanema, 422. Faça uma visita para nós, em nome de Jesus. Também estamos na Vila Maria Isabel, na Rua dos Expedicionários, número 615. Ali nossos cultos são terças, quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 9 da manhã. Venha conosco, em nome de Jesus. Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você, em nome de Jesus. João capítulo 21, versículo de número 4, diz assim: E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhe, pois Jesus: Filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam não. E ele disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Bem, aqui Pedro, ele está desanimado, ele está frustrado. Por 2 vezes, Jesus já tinha se manifestado aos discípulos depois da ressurreição. Mas Pedro, ele vivendo uma vida com um temperamento tempestuoso, ele não consegue viver mais no chamado. Então ele desiste do chamado naquele momento, ele desiste de igreja, ele desiste de andar com Jesus e ele volta a pescar. E ele diz assim: eu vou pescar. E os outros discípulos dizem: nós vamos também. Bem, Jesus, quando estava no Getsêmani, e ali ele foi sendo preso, Pedro não pensou 2 vezes, pegou a espada e cortou a orelha de Malco, que era um aprendiz do sumo sacerdote. O que é interessante é que Pedro, ele era tempestuoso, era uma pessoa até mesmo imprevisível nas suas atitudes. Pedro falou: olha, ainda que todo mundo te abandonar, Jesus, eu jamais vou te abandonar. E Jesus disse: olha, Pedro, isso não vai acontecer. Você vai me negar por 3 vezes. E assim aconteceu. Quando Jesus estava sendo levado para o Gólgota, para o Monte da Caveira, onde ele ia ser crucificado, ali Jesus sendo cuspido, ali Jesus sendo açoitado, xingado. Pedro, então, no meio daquela multidão, aproximaram de Pedro e disse: você é um deles. Não, eu não sou, não. Não, mas até o jeito de você falar, Pedro, até o jeito de você falar é parecido com Jesus. E ele negou novamente Jesus. E depois, novamente, 3ª vez, então o galo cantou e ele lembrou que ele negou Jesus. E aí, mesmo que Jesus apareceu para os discípulos por 2 vezes, Pedro não conseguiu se restaurar. Então Pedro agora ele desiste. Ele vê que havia uma falha no passado dele, que ele havia falhado ali, e ele volta a pescar. Talvez os próprios discípulos, comentando um com o outro, disse: você sabe quem negou Jesus? Quem negou Jesus? Foi Pedro. Pedro negou Jesus. Talvez as conversas paralelas chegaram ao coração de Pedro, e Pedro ali não pensou 2 vezes. Sabe de uma coisa? Eu vou largar tudo. Eu desisto de tudo, eu falhei mesmo. E eu não consigo viver com a falha. E ele foi pescar. E foi pescar nu. A Bíblia diz que ele estava nu. E a nudez para os judeus é como: não estou nem aí com nada. Então não estou nem aí com nada, eu vou voltar a pescar. Sabe?
Tudo caminhava bem com a vida de Pedro, mas quando ele viu Jesus sendo crucificado, quando ele negou Jesus, foi como se tivesse vindo uma tempestade na vida de Pedro. Do nada, de repente, veio uma tempestade na vida dele. E ali ele já começa a desanimar. Já não acredita mais como acreditava, já não crê mais como havia a fé no coração dele. E ele então, por causa dessa tempestade, esse algo inesperado que chegou na vida dele, ele desiste. E ele diz, vou pescar. E assim na nossa vida. Às vezes nós não estamos esperando algo de ruim acontecer e esse algo acontece. Como veio a pandemia. A pandemia chegou no final de 2019 na China, depois nos países da Europa, depois na América e assim veio no Brasil em março em 2020. Aí todo mundo teve que parar, todo mundo teve que ficar em casa, poucos foram trabalhar, alguns perderam trabalho, outros perderam amigos, perderam parentes por causa da Covid, da pandemia. Então a tempestade chegou. E quando a tempestade chega, nós temos que tomar muito cuidado para não perder o foco. Como aconteceu na vida de Pedro, ele perdeu o foco. Ele disse, eu vou pescar. Jesus tinha falado para ele, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim de almas, de homens. Mas a tempestade foi tão grande na vida de Pedro que ele abandonou. E ele começou a influenciar os outros. Ele disse, eu vou pescar. Olha quem estava lá. Tomé, Natanael, E os filhos de Zebedeu. Então, quer dizer, alguns desses discípulos aqui nem pescadores eram. Mas disseram para Pedro, a gente vai também. E quando a tempestade chega, a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder o nosso alvo. E Pedro aqui estava perdendo o seu alvo. Ele já não conseguia lidar mais com a falha do passado. E o que Deus está falando para mim e para você é que você precisa superar as falhas do seu passado. Você precisa saber lidar com os seus erros do passado. Porque às vezes o inimigo, o diabo, o Satanás, ele quer pegar o seu passado e ficar esfregando no seu rosto, na sua frente, dizendo que você não vai conseguir, que você não pode, que você não alcança. Mas em nome de Jesus, Jesus chegou naquela manhã e a Bíblia diz que ele pediu algo para comer e eles disseram que não tinha pegado nada. Depois de uma noite toda de frustração, porque quando a gente sai da presença de Deus, a nossa vida começa a ser frustrada, a nossa vida começa a dar tudo para trás. Quando a gente larga Jesus para voltar a fazer aquilo que a gente fazia, da onde Deus nos tirou, não vai dar certo. E ali eles não pescaram nada. E Jesus disse, lança a rede direita do barco. E eles lançaram a rede direita do barco. E eles pegaram tanto peixe que quase não conseguiam trazer, que tiveram que chamar outro barco para trazer. Sabe? O que você quer, Jesus já tem nas mãos. Quando eles chegaram na praia, eles viram ali brasa, o peixe sobre as brasas e um pão. Eles passaram a noite atrás dos peixes e nada apanharam. Jesus sem barco, Jesus sem rede, Jesus sem vara para pescar, ele tinha peixe, ele tinha brasa, ele tinha fogo, ele tinha pão. Sabe, o que aqueles discípulos queriam, Jesus já tinha. Então, em nome de Jesus, venha para o Senhor, porque Ele já tem aquilo que você necessita, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tanto quer, Ele já tem. A Bíblia diz que quando chegaram naquele lugar, então seus olhos se abriram e perceberam que era Jesus. Então Pedro agora foi restaurado. Jesus precisou vir pela terceira vez se manifestar para Pedro, para ele ser restaurado, para ele superar a falha do passado dele. E aí em Atos 2 a Bíblia diz que o derramamento do Espírito Santo
Em Atos 5, versículo 15, a Bíblia diz assim, olha que interessante, que de sorte que transportavam os enfermos para a rua e os ponhavam em leitos e em camilhas, para que menos a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse alguns deles. E até cidades circunvizinhas, ocorria que muita gente em Jerusalém, conduzido em enfermos e atormentado em espíritos, ao qual eram todos curados. Esse mesmo Pedro que nega Jesus, esse mesmo Pedro que larga tudo e volta a pescar, agora ele é restaurado. Em Atos capítulo 5, versículo 15, diz que os enfermos daquelas cidades e de toda a região eram colocados na beira do caminho, não para Pedro colocar a sua mão e curar, não para Pedro falar alguma coisa, mas quando a sombra de Pedro passasse, assim curava todos os enfermos, libertava todos os cativos. Um homem que, se nós olharmos ali nos 4 evangelhos, era um homem que tinha falhas, que tinha erros, um homem que tinha um temperamento tempestivo, mas quando nós olhamos ele cheio do Espírito Santo de Deus, nós olhamos um homem que quando ele falava, multidões aceitavam Jesus, se convertiam. Quando esse mesmo Pedro, com Pedro que com uma espada arranca a orelha de um homem, de um moço, é o mesmo Pedro que depois que o derramamento do Espírito Santo na vida dele, ele com apenas a sombra que ele passava, a sombra dele, curava os enfermos. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra para mim e para você é volte. Volte para Jesus. Volte para os pés dele, porque ele tem grandezas para fazer para você. Pedro foi restaurado e voltou. E quando ele voltou, as grandezas de Deus foram realizadas na vida de Pedro. Que você possa ficar com essa palavra. Que você possa ficar com essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar também aqui um louvor para você. Ouvir aí, assistir e que Deus possa usar esse louvor para entrar no seu coração em nome do Senhor Jesus. Até um próximo programa Vida com Cristo em nome do Senhor. Amém? Estou escrevendo esta carta, pequenas palavras de amor, para te dizer o quão sou grato pelas bênçãos do Senhor. Estou escrevendo esta carta, pequenas palavras de amor, pra te dizer o quão sou grato pelas bênçãos do Senhor. Por minha família, que o Senhor abençoou, pelos caminhos que o Senhor me acompanhou. Não vejo a hora do grande dia chegar, em que Jesus do céu descerá. Em tuas vestes eu quero tocar, levantarei minhas mãos pra te adorar.
por minha família, e o Senhor abençoou, e pelos caminhos que o Senhor me acompanhou. Não vejo a hora do grande dia chegar, em que Jesus do céu descerá. Em tuas vestes eu quero tocar, levantarei minhas mãos pra te adorar. Não vejo a hora do grande dia chegar, em que Jesus do céu descerá. Eu quero tocar, levantarei minhas mãos pra te adorar. Levantarei minhas mãos pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar.